Bom dia, amados. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida poderosamente. Terça-feira, como todas as manhãs, nós estamos aqui para meditar na palavra, declarar a palavra sobre a sua vida, declarar que em todas as coisas nós somos mais vencedores em Cristo Jesus. Amém? Que a presença do Senhor possa te fortalecer, possa avivar o seu coração, renovar a sua vida a cada dia, cada manhã, porque as misericórdias, Senhor, só causam de nós não sermos consumidos. E a misericórdia, Senhor, se renova cada manhã nas nossas vidas. Amém? Hoje eu quero falar de não errar o caminho. O texto que eu quero ler está em Provérbios capítulo 4, verso 11 e 12, que fala assim: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. E andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Que tremendo, né? E o Provérbios 16, verso 25 fala assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. A vida, ela pode ser comparada a uma grande viagem, né? Cheia de caminhos para a gente seguir. No entanto, muitos desses caminhos não conduzem ao destino que nós desejamos. A Bíblia nos ensina que há caminhos que aos olhos humanos parecem certos, mas conduzem à morte. Quando erramos o caminho da jornada da vida, as consequências são mais sérias. Nos desgastamos emocionalmente, sofremos mais, desperdiçamos recursos e, se não reconhecermos o nosso erro e corrigirmos a rota, corremos o risco de passar a eternidade em um destino que nós não desejamos. E é sobre isso que eu quero falar, de algumas lições para nós não errarmos o caminho. Primeira lição está aqui em Isaías 55, verso 8 e 9. Vamos ler aqui. Isaías 55, verso 8 e 9. E a palavra de Deus fala assim: porque os meus pensamentos são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Tremendo, né? É impossível andar nos caminhos de Deus, irmãos, sem antes conhecê-lo. O texto aqui de Isaías nos mostra que os nossos pensamentos e caminhos não são iguais aos de Deus. Pelo contrário, são diferentes dos de Deus para as nossas vidas. E há apenas uma maneira de nós conhecermos o caminho dele, por meio da palavra de Deus. A Bíblia é o manual da nossa vida, conforme a vontade de Deus. E Provérbios 4, 11 e 12 nos ensina que ao andarmos pelos caminhos do Senhor, nossos pés, não se embaraçarão e nós não iremos tropeçar. E é uma pergunta para nós refletirmos. Em sua opinião, por que muitas pessoas preferem seguir os seus próprios caminhos, mesmo sabendo o que a palavra de Deus ensina? Muitas pessoas, elas são teimosas, elas não querem ouvir a direção. E a palavra de Deus fala que o sábio aprende ouvindo e o tolo aprende apanhando. E muitos estão apanhando para poder aprender. Segunda lição, meu querido, nós precisamos parar de insistir naquilo que não dá certo. Em Provérbios 3, 17, vamos ler lá, que a palavra de Deus diz. Provérbios 3, verso 17. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, Fala assim: os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas de paz. Tremendo, Então, existe um ditado popular que no fim tudo dá certo. No entanto, essa frase não se aplica quando nós estamos insistindo no caminho errado.
Muitas vezes seguimos por uma direção contrária da vontade de Deus para as nossas vidas. E mesmo que as coisas não estejam dando certo, continuamos teimosamente no mesmo trajeto. E a Bíblia afirma que o caminho do Senhor é perfeito e cheio de paz. Portanto, se os nossos caminhos têm sido marcados por perturbação, perdas, é sinal de que nós precisamos parar, desistir no erro e buscar a direção de Deus. E como que eu vou desenvolver essa sensibilidade espiritual e perceber quando é hora de parar, de mudar e recomeçar? Quando eu estiver fazendo a vontade de Deus na minha vida, ouvindo e praticando. Amém? E a terceira lição, nós precisamos decidir andar pelos caminhos de Deus. Provérbios 3, 5 e 6 fala assim: confia no Senhor de todo o seu coração, não se estribe no seu próprio entendimento, reconheça em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, não basta conhecer o caminho e a vontade de Deus, é preciso escolher, decidir, caminhar por eles. O Salmo 119, verso 30 afirma que nós somos afirma que só nós que decidimos andar segundo os estatutos do Senhor. Deixa eu ler aqui para você. Salmo 119, 30. Fala assim, escolhi o caminho da fidelidade e decidi pelos teus juízos. Então, meu querido, é nós que decidimos andar segundo os estatutos do Senhor. É importante lembrar que tanto o caminho quanto a vontade de Deus não são oferecidos, quando são oferecidos para nós, irmãos, jamais impostos. Jesus não impõe nada para nossas vidas. Deus respeita a nossa liberdade de escolha, mas nos alerta sobre as consequências de cada decisão da nossa vida. Pense aí quais são os maiores desafios que você enfrentou, que você está enfrentando, após decidir, andar nos caminhos de Deus. Claro que há desafios. O diabo não quer que você ande pelos caminhos do Senhor. Você está cansado de seguir os caminhos que não levam a lugar nenhum? Está cansado de se desgastar, de se frustrar? Está cansado de insistir no que claramente não dá certo? Está disposto a deixar os seus caminhos para seguir os caminhos de Deus? Então, decida nessa manhã entregar os caminhos ao Senhor e viver segundo a vontade dEle para a sua vida. Pois o Salmo 37, 5 fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele tudo fará. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos nessa manhã, Senhor, confiar em Ti e entregar. Há muitos aqui que estão cansados, Pai, de trilhar caminhos que não levam a lugar nenhum. Deus, estão cansados de se desgastar, de se frustrar, Senhor. Estão cansados de insistir num caminho que não dá certo, Pai. Mas, Senhor, que cada um nessa manhã possa pensar e estar disposto a desejar, a seguir os caminhos do Senhor. Entregar, Senhor, nos caminhos do Senhor e viver a sua vontade, que é boa, plena e agradável. Boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, não basta apenas conhecer o caminho do Senhor, mas precisamos escolher, decidir caminhar por eles, Pai. Oh Deus, lembramos, Pai, que o caminho, Deus, da vontade do Senhor são nos oferecidos, Pai, jamais impostos, Senhor. Mas o Senhor respeita a liberdade da escolha de cada um, Senhor. Mas sabemos que cada escolha, Senhor, tem consequências nas nossas decisões. De cada escolha, ele tem consequências daquilo que nós escolhemos e decidimos, Pai. Oh Deus, que cada um nessa manhã possa verdadeiramente escolher os caminhos que são agradáveis a Ti, Senhor. Os caminhos que levam, Senhor, a Ti. Porque os caminhos do Senhor são mais altos e melhores que os nossos caminhos. E que cada um possa encontrar. Porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. E nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém.
Deus abençoe, fique na paz. Um grande abraço. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Amém? Botar um joinha lá, amém? E curtir e compartilhar. Deus abençoe, fique na paz.